o bem-estar do ser humano, com o casal Killian. Alguém por aqui já ouviu falar das máquinas Killian? Em 1970 elas difundiram muito, porque o casal Killian percebeu que o campo de energia do Sr. Killian, que era doente, que tinha muitos problemas de saúde, tinha muitas falhas. E o da Sra. Killian, que tinha uma saúde perfeita, era um campo íntegro. Como podia? Então eles começaram a fazer pesquisas, começaram a estudar as pessoas, ainda com a credibilidade de que aquilo era a aura, o campo áurico humano. Isso é algo que nem a igreja nem a ciência aceita. Tudo bem, para algumas pessoas isso seja real, só que para a ciência a gente chama de campo eletromagnético e é assim que a gente vai estudar. Então nós começamos os estudos comparando com o bem-estar das pessoas e depois avançou, há 30 anos atrás, mudou de nome porque a bioeletrografia virou bioeletrografia porque a ciência entrou na história. E aí começaram a ir para congresso e levar dados, e levar comparativos, e levar comparativos de exames clínicos, laboratoriais, de imagem, e verificar que padrões energéticos que se mostravam ali, por exemplo, uma fissura no campo de energia que se apresentava num determinado setor, ia ser o mesmo em qualquer lugar do mundo que a pessoa tivesse aquele problema. Por exemplo, a pessoa tem um problema no coração, no sistema cardiovascular. Ela vai ter uma fissura no seu campo de energia num determinado setor que vai ser igual a qualquer pessoa que tem um problema cardiovascular em qualquer lugar do mundo. Então, como pode? Se a aura era algo que não existia, nem a igreja nem a ciência aceita, mas a gente consegue verificar a condição de saúde de uma pessoa analisando o seu campo energético, então foi necessário mudar o nome. Então, hoje, bioeletrografia, máquinas de bioeletrografia, ela faz isso, emite um impulso eletromagnético na ponta dos nossos dedos e o corpo reage com essa descarga elétrica. E o campo de luz que se forma ao redor dos dedos, por que os dedos? Porque na ponta dos nossos dedos nós temos todo o sistema de acupuntura. Então, cada setor, igualmente nas nossas orelhas e nos nossos pés. É que não seria muito higiênico medir os pés das pessoas e seria um pouco desconfortável medir as orelhas. Então, a gente mede a ponta dos dedos. Esse campo de energia, esse halo luminoso, ele é transpassado para o corpo humano de acordo com os setores de acupuntura e aí a gente vai analisar. Só que o que se descobriu é que era possível analisar não só a condição física, a doença que já está instalada no corpo da pessoa, mas conseguia-se também verificar algo que ela ainda ia ter daqui a 3, 5 anos, por um padrão de energia, por exemplo, de câncer, que se mostrava ali, e ela ainda não tinha sintoma nenhum, ainda não tinha resultado nenhum. E como ela é estudada há 30 anos, as pessoas foram sendo analisadas ao longo do tempo. Então, um determinado padrão que se repetia, ou de se comprovar que ele ia desenvolver um câncer naquela região, naquele sistema de órgãos e glândulas, 3, 5 anos depois. E por quê? Aí acho que é o que mais me fascina na bioeletrografia. A gente consegue verificar, através do sistema de acupuntura, os meridianos de energia no corpo e como está o equilíbrio dele. E através desses meridianos de energia, a gente consegue verificar como está a questão emocional. Então, quais são os padrões emocionais que aquela pessoa está repetindo e que está fazendo ela adoecer. Não passa para mim. Daí falamos sobre o campo eletromagnético, o corpo, a ciência, e aqui nós temos um comparativo. Esse é o campo de energia de uma pessoa que está saudável. No momento dessa imagem, a pessoa está se sentindo bem, não tem nenhuma doença que já seja crônica, que já seja instalada. Aqui nós temos, a medição é feita em joules, é uma unidade de medida que nós conseguimos capturar para transpor e analisar o campo de energia ao redor do corpo. Então você vê um campo íntegro, onde a energia ela se distribui de uma forma igual. Agora você pega o campo de energia de uma pessoa que está doente, você encontra falhas. Então aqui nós temos o sistema cardiovascular, é um paciente que tem um prolapso na válvula mitral, tem uma atrofia em uma válvula do coração. Aqui nós temos uma falta do campo de energia no setor do sistema nervoso central. Esse paciente teve 2 AVCs,
Aqui estava sem medicação, totalmente destabilizado, já com ausência, já com alguns problemas bem característicos de quem está prestes a ter um próximo AVC. Então a pessoa começa a ter ausências, se perder, não conseguir tomar decisões, não consegue fazer contas. Então aqui o sistema como um todo estava corrompido. Então ela já estava 8 meses sem medicação e se recusava a fazer qualquer coisa. Aí o sistema começa a dar falhas em vários lugares. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso central comanda todo o resto do corpo. Então, se há algo que não está funcionando bem na distribuição de energia no meu sistema nervoso central, eu comprometo o funcionamento do resto do corpo. Então, e aqui foi generalizado, a gente deu continuidade nesse estudo e fez medições depois dela voltar a tomar medicação, depois de voltar ao seu padrão de rotina, de equilibrar, e o campo voltava a se harmonizar. Avança para mim. A ciência e os chakras. O que são os nossos chakras? Os nossos chakras são centros de energia e hoje a ciência consegue comprová-los não mais como algo místico, não mais como algo esotérico, mas como algo factível, algo que você consegue mensurar. E como foi feito o primeiro estudo? Foi feito pela Universidade de Sydney, injetando contraste em cada um dos pontos de acupuntura para que verificasse como acontecia essa distribuição. E foi possível, após uma tomografia e uma ressonância magnética, verificar que os pontos onde eles eram injetados o contraste, ele distribuía a energia pelos sistemas que são chamados de nadis, que são os dutos energéticos que distribuem a energia pelo corpo. Esse foi um estudo ainda preliminar, ainda tem muito que se estudar sobre isso, mas hoje a gente, através da análise clínica, no dia a dia ali de atendimento, nós importamos as máquinas da Rússia, a primeira em agosto, a segunda em junho. Então, a primeira em julho, a segunda em agosto, foi isso. E nós já atendemos mais de 360, fizemos mais de 360 leituras. E pela nossa análise clínica e documentação, e estudos e pesquisa que nós temos realizado ao longo desses meses, nós já conseguimos mensurar muitas coisas. Esse é um sistema dos meridianos de acupuntura, onde a distribuição de energia ocorre. Então aqui a gente tem vesícula biliar, a gente tem a análise daquele setor, onde estaria localizado, de acordo com os meridianos de acupuntura, a distribuição de energia para a vesícula. E quanto um problema que às vezes você tem em um órgão isolado, acaba impactando nos outros órgãos, e por que fica tão difícil de achar às vezes o porquê que aquela pessoa está adoecendo. Por quê? Porque ela tem um problema na vesícula, só que aquilo reverbera por todo o corpo dela, porque os meridianos energéticos que estão ligados à vesícula estão ligados ao corpo inteiro. Então, às vezes você tem um problema que foi causado em um órgão, mas por que o meu joelho está comprometido? Por que o meu tornozelo está comprometido? Se eu vou lá no médico e não tem nenhum problema lá. Porque o corpo está reverberando um problema que está acontecendo em outro órgão isolado e que dentro da medicina ocidental não teria nenhuma correlação. Mas hoje a gente consegue estudar, mensurar, documentar e comprovar que eles estão ligados energeticamente. Então, a gente tem uma visão diferente, uma visão integral do ser, de que não é só o que acontece na carne, por que eu estou adoecendo no corpo físico e tomando remédio, né? O Brasil tem 11 milhões e 500 mil depressivos, 18 milhões de ansiosos. A ansiedade e a depressão, elas desencadeiam uma bagunça interna e faz com que o corpo pare de distribuir energia de uma forma correta. E você começa a minar vários sistemas de órgãos e glândulas no teu corpo sem ter uma doença específica. Mas o seu corpo começa a adoecer